Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar aí, né, o material do Aprender Sempre. Hoje, iniciando uma nova habilidade, né, uma situação de aprendizagem, né, uma situação de atividades 3 que está aí no material de vocês. Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês, ele, o inigualável professor Tony. E que porta-voz, né? Porta-voz bonito, né? Gente, ó, tô aqui para moderar essa aula só é interessante se vocês participarem. Então manda aí o nome do aluno, manda o nome da escola e a cidade de onde está falando, para que a gente possa dar os devidos créditos, essa aula ficar mais animada, beleza? Ó, já quero mandar um abraço aí, viu, Jonas? Ó, professor Manuel Tabacou Idal, sempre presente aí lá da Sul 1, né? E também para a Escola Estadual, professor Messias Freire, também da Sul 1. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Isso aí. Então eu também gostaria de mandar um abraço aqui, ó, para Malu. Ela é mãe do aluno Nicolas Gabriel, do 7º ano A, da PEI Matilde Teixeira de Moraes, que é lá de Bragança Paulista, que sempre participa aqui das aulas, Tony. E também para Mariane, aluna do 7º ano da Escola Estadual, professor Roberto Garcia Loss. Isso aí, então, muito bom. Muito obrigado sempre, né? Só podemos agradecer a participação de vocês, sempre aí acompanhando as aulas, muito obrigado mesmo. Então, vamos lá para a habilidade de hoje, pode pôr na telinha para eles. Então, a habilidade do 7º ano aí é a habilidade 5, né? Então, EF07MA05, que ela diz o seguinte, que é ler, interpretar e resolver um problema, né, um mesmo problema, utilizando diferentes algoritmos. E aí, no caso, o objetos de conhecimento é a fração, que nós vamos aí abrir essa ideia Legal. de fração aqui hoje. Então, fração e seus significados, como parte de inteiros, que é o que nós vamos fazer hoje, resultado da divisão, vocês vão ver um pouquinho mais amanhã, a razão como porcentagem, razão entre duas partes de um todo, né? E probabilidade aí. E no caso, como as operações, né? No caso, como operador. Então, hoje nós vamos ver aí o início da fração nessa ideia aí de parte de inteiros. Então, nós vamos ver aí uma questão da parte de inteiros, só que antes nós vamos para algumas definições, beleza, Tony? Bora, vamos lá. Então, na telinha de vocês vai aparecer. Então, aí eu trouxe o caderno, o meu caderno para as anotações, Tony. Bonito caderno, muito bonito. Meu caderno para as anotações, então eu vou começar com a ideia do que é fração. Olha aí. Beleza, então eu já comecei o que é fração. Coloquei lá no meu caderninho e escrevi fração. Tentem fazer aí também, né? Da fração, então eu vou para uma definição, um início ali. Essa primeira definição é o seguinte, ó. O ato pelo qual se divide algo é a ideia de fração. Legal. Então, esse ato de dividir, eu posso ter uma ideia de fração. Show. Vamos para uma outra ideia, né? Uma outra ideia é o seguinte, ó. É a parcela, né? A parte de um todo. Então, se eu observar essa parte de um todo, é uma outra ideia de fração. Muito bacana. Achei animado a sua máquina de escrever. Ah, muito obrigado. Legal. Então, essa parte aí, né? Essa parcela de um todo, né? Vamos para uma outra definição também. Então, eu posso ali, ó, uma forma de representar, né? No caso, uma porção dividida em partes iguais. Então, Muito essa legal. forma aí de representar ela em partes iguais. Não menos importante, mas por último, né? E aí um pouquinho mais complexa. Representada por dois números inteiros, Legal. sendo um numerador e o outro o denominador, né? Um denominador, nesse caso, diferente de zero, né? Nós vamos explicar aí para vocês. Então, essa é a representação da fração. E aí, só para apresentar para vocês a fração. Essa parte mais escura, né? Em preto aí embaixo para vocês, é o que nós chamamos de denominador. Essa parte em cinza de cima é o que nós chamamos aí de numerador. Essa parte de baixo, né, Tony? Essa parte aqui embaixo, ela não pode ser zero. Pode ser qualquer outro valor diferente de zero. E aqui em cima, o que nós chamamos, né, de numerador, aí sim ele pode assumir qualquer valor. Muito bacana, muito Beleza? bacana. Legal, Gostou legal. do meu caderninho? Pô, adorei a máquina também, né? É, legal, né? Aqui a antiguidade, aqui ó. Muito bom. Só teclando. É isso aí. Sabe uma coisa que é interessante aí, né, Jonas? Você falando do denominador,
Eu acho que é legal, eu sempre falo para os alunos, né, que a palavra denominador lembra denominar, dar nome, né? Então, esse número de baixo, ele apresenta para a gente a qualidade da fração. Que tipo de fração que é, em quantas partes o todo foi dividido. Isso mesmo, em quantas partes, que é o que nós vamos ver hoje muito sobre isso, em quantas partes esse todo foi dividido. Legal. O denominador literalmente representa isso, Isso, né? ele dá nome, ele dá qualidade à fração, Isso né? mesmo. Isso mesmo. Beleza. Então, observando esse modelo, tem uma atividade aí no Aprender Sempre, né, no caderno de vocês, que está lá na página 86. Aí eu adaptei essa atividade aí para a gente conseguir fazer aqui, aí eu fiz algumas construções aí um pouquinho diferente, aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Então, na matemática, a fração representa parte de um todo. Anota, que nem eu anotei lá no meu caderno, anota, ó, ela representa parte de um todo. Então, a fração ela vai representar apenas uma parte. Então, por exemplo, essa parte em amarelo, essa parte em verde, essa parte em laranja, ela é uma parte do todo que seria esse quadrado aqui, né, quadrado Tony? aí. Então, Legal. esse quadrado inteiro vai ser o tangram, né? Vocês vão ver que é o tangram, mas ele representa uma parte. Então, observe as figuras abaixo. A figura A é um tangram, representado numa malha quadriculada. Então, tem um tangram e ele dividiu ali em basicamente 4 por 4, né? Ao todo nós vamos ver que é 16, mas a gente já vai chegar nisso. Legal. Então ele fez essa divisão. Só que antes, para observar, eu tenho que olhar então as peças do tangram, né, Tony? Legal. As peças do tangram, aí se vocês observarem, eu tenho algumas características para cada uma. Então essa figura B, ela representa, né, esse tangram. Então esse TG, esse triângulo grande, então são dois aí, né, tenho dois triângulos grandes. TM, que inclusive está errado lá no Aprender Sempre, vocês vão observar, está errado aqui, tá? É TM, se vocês quiserem até corrigir no material. Tá assim, é um triângulo médio, vou mostrar aí para vocês. Esse TP é um triângulo pequeno, também tenho dois aqui, né, Tony? Tenho Legal. dois triângulos pequenos. Eu tenho um quadrado, representado por essa letra Q, e eu tenho um paralelogramo, também representado por essa letra P. Muito legal, muito Beleza? bacana. Show. Então, o que eu tenho aqui? Eu montei aqui, eu montei alguns para vocês observarem, né? Então, aqui eu tenho um tangram, então eu dividi aqui, né? Ó, essa imagem aqui, essa aqui que eu construí é a mesma que está lá. O que ele fez? Então, eu tenho o triângulo aqui, ó, os dois triângulos grandes aqui. Tenta esquecer esse quadriculado, né? Então, eu tenho esses dois triângulos grandes, eu tenho esses dois pequenininhos aqui, ó, dois pequenininhos, desse quadrado aqui, o paralelogramo e esse triângulo médio aqui. Para vocês observarem, eu fiz um cortado aqui, ó. Então eu tenho, ó, só para vocês observarem. Então eu tenho dois triângulos grandes, né, Tony? Então eu tenho dois triângulos grandes. Legal. Eu tenho esse triângulo médio, né, ó, só observar o tamanho dele, né? Eu tenho essa diferença. Esse é um triângulo médio. Vou pegar aqui os dois. Tem os dois pequenos. Então os dois Muito pequenos. Tem o quadrado, que vocês podem observar, e eu tenho o paralelogramo. Então, todas essas figuras, eu vou até colocar aqui para vocês verem, ó, que eu construí, elas cabem certinho, né? Legal. Inclusive, Ó. a professora está falando que não dava para visualizar bem, mas, ó, É, bacana isso, agora. ó, eu tentar para vocês verem, ó. Então, eu cortei todas essas figuras que ela cabe dentro desse tangram, né, dessa observação. Qual que é a diferença desse tangram para esse? Não está cortado, essa é a primeira diferença. E aqui eu tenho o seguinte, o que a imagem fez? Ela quadriculou. Então eu fiz o seguinte, eu dividi ele então em 4 quadradinhos, digamos assim, né, em 4 partes. Então eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 aqui, então 4 colunas, digamos assim. E na horizontal também fiz 4 por 4. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 para cá e 1, 2, 3, 4 para cá. Então só de eu contar, se eu observar por quadrado, vou até pegar aqui o que eu também cortei. Cortei aqui um quadradinho, ó. Se eu observar Legal. aqui, ó, então eu tenho 4 e por 4. Então eu tenho ao todo aqui, né, Tony? Acho que os alunos já até devem ter matado essa. Eu tenho 16, né? Então Legal, uma tenho desse configuração quadradinho aqui, retangular, né? Desse quadradinho aqui eu tenho 16. Show. Beleza? Muito bom, muito bom. Perfeito. Ok? Então, observando esse modelo, né, esse tangram que eu montei aí para vocês, aí eu venho algumas características. Então, eu quero observar a parte do tangram relacionada ao todo. E aí eu vou tentar demonstrar com vocês ao pouco ao longo dessa aula como que funciona. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Então, eu tenho lá o tangram.
Aí ele pede esse triângulo grande. Vou até tentar mostrar para vocês o seguinte, ó. Ele vai pedir esse triângulo grande, aí ele quer saber qual que é a fração que corresponde a esse triângulo grande. Então eu quero saber, ó, esse triângulo grande aqui, ó, qual a fração que ele corresponde do Ao meu todo. inteiro ali. Legal. Fechado? Muito bom. A primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem, qual que é o todo? O que é o todo, né, Tony? Sim. O todo é o quanto de quadradinhos eu tenho. No caso aí eu estou dividindo em quadradinhos. A gente até comentou fora do ar, podia ter visto o triângulo, mas eu estou comentando os quadradinhos. O quanto isso representa aí do todo. O todo, vou até já pedir para o diretor colocar na telinha, pode pôr na tela? Então, vai ser a minha parte quanto a esse todo. O meu todo aí vai ser 16 partes, que são essas partes aqui, né, Tony? São 4 Então, por 4, né? 4 por 4 aqui, eu Muito vou bem. ter as 16 partes. Perfeito. Beleza? Aí quando eu venho para esse, no caso para o meu tangram, eu venho essa parte grande aqui, né? Ó. Então eu tenho esse triângulo grande, podia ser qualquer um dos dois, né? Então eu tenho esses dois triângulos grandes. Eu quero saber só um deles, tá? Qual que vai ser a minha parte? Só de observar aqui, então eu vou pensar nos quadradinhos. Vou pegar aqui um quadradinho, só para eu ver. Então eu tenho um aqui, né? Eu tenho 2 aqui, e aí eu tenho essas partes em triângulo. Legal. Aí que entra alguns problemas que eu vou ter ao longo desta aula, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou mostrar para vocês. Eu também dividi ele aqui. E eu quero que vocês enxerguem o seguinte, ó. Pode pôr na mesa aqui para vocês verem, que é o seguinte. O quanto que essas partes aqui, o quanto de quadradinhos eu tenho. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, mais ou menos, ó. Eu vou ter esse quadradinho aqui, ó. Eu vou tentar levantar para vocês verem. Acho que eu vou tentar levantar aqui, ó. Então, eu tenho esse quadradinho aqui. Então, eu tenho um quadradinho. Então, eu vou separar esse um quadradinho. Eu tenho outro quadradinho aqui, ó. Que ele encaixa aqui, eu tenho o outro. Aí, eu tenho 3 triângulos. Então, eu cortei aqui, ó. Então, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Um triângulo aqui. Vou pegar outro. Aí, eu tenho outro triângulo aqui, né, Tony? Legal. Outro aqui. Eu tenho outro triângulo para cá. Show. E eu tenho outro triângulo aqui, ó, nessa pontinha aqui. Eu separei todas as minhas peças aqui, todas referente a esse triângulo grande. Legal. Ok? Aí eu quero saber quantos quadradinhos cabem lá. Então eu vou tentar montar aqui, ó. Então eu tenho um, né? Então eu já tenho um quadradinho aqui bonitinho. Legal. Eu tenho o segundo quadradinho. E aí com essas peças aqui, ó, o triângulo, ele nada mais é do que se eu formasse um outro quadrado, né? Cada 2, né? Isso, então Show. cada 2 aqui, ó, eu vou formar. Então eu tenho 4 partes do meu todo, Legal. beleza? Pode pôr na telinha para eles, diretor, que eu vou apresentar o seguinte. Então ali é 4 sobre 16. É, 4 pedaços dos 16. Isso Muito bem. mesmo, Legal. 4 dos 16 pedaços ao todo ali, lembrando que é quadrado, tá? Eu tô olhando apenas o quadrado aí como referência. Então, Legal. 4 de 16. Dentro aí da fração, vocês vão identificar uma relação que é a simplificação. Eu vou dividir ambos os, tanto em cima quanto embaixo, o numerador e denominador, por 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1, e 16 dividido por 4 também dá 4. Legal. Então, a fração que eu estou representando, ela é 1/4 do meu quadrado grandão. Se eu observar aqui, né, Tony, ó que Só legal. de olhar, né? Só de olhar eu saberia que é 1/4. Ó. É, Então, cortado pensa na aqui. diagonal, né? Isso mesmo, ó. O que eu teria aqui, ó? Então, eu tenho aqui um pedaço. Se eu movimentasse ele aqui, eu teria 2. Legal. Tenho 3. E por último aqui eu teria 4. Olha 1/4. só, a professora Alessandra mandando aqui pra gente que era 4/16avos, né? Que é assim que fala, Isso né? mesmo. 4/16avos ou 4 sobre 16. Ela simplificou, foi para 1/4 como você fez, e ela deu uma nova representação, né? Que ela falou que é igual a 25%. Boa. Legal, né? 0,25, 25% também Legal, seria muito possível aí, seria essa representação. O que eu quero que vocês entendam? Hoje a ideia, nós vamos falar aí dessa representação, tudo bonitinho, mas qual que é o meu objetivo hoje? Eu quero que vocês entendam a parte que eu estou pegando do meu todo. Exato. Então eu peguei uma parte, se eu fosse dividir, no caso, o quadrado em 4.
ou, no caso aí, pegando 4 quadradinhos de um todo de 16. Muito bom. Beleza? Muito bom, muito bom. O pessoal aqui falando aqui a mesma coisa. O professor Cláudio Honor também falando 25%. Muito legal. E mandar aí um bom dia aí para Ana Cláudia, professora da escola Carlos Fleury de Mairiporã. Aí sejam muito bem-vindos. Beleza. Então agora é a vez de vocês, aí eu vou pedir para vocês responderem aí pro seu professor. Eu tenho certeza que vocês vão fazer até um pouquinho mais rápido do que eu. Pode pôr na telinha? Então eu quero saber esse Q, que é o quadrado aí, ele representa qual fração aí desse todo? E esse triângulo médio aí, que essa pontinha aí vocês vão identificar, ela representa o que desse todo? Qual fração vocês podem representar para esses dois? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Olá, voltamos aí com as interações dos alunos. Tivemos aí a participação, Jonas, da Escola Eduardo Souza Porto, né, Fernão, as alunas Larissa e Marina, né, apresentando pra gente aí a primeira resposta aí, né, 2/16avos ou, simplificando, 1/8. Tivemos também a aluna Heloísa Matos, da PEI Antônio Matarazzo, de Santa Bárbara do Oeste, também respondendo a mesma coisa, né, o quadrado 2/16avos ou 1/8. E o triângulo médio, a mesma medida. Tivemos aí também o Ângelo Campo Dalorto, também com a mesma resposta. A Escola Mércia de Itu, né, professor Mauro, com os alunos aí João, Luiz e Samuel, eles são do 7º A. Um abração aí para vocês. E também a Conceição AC de Souza, da Escola Estadual ASD de Ribeirão Preto, os alunos do 7º A e 7º B respondendo aí 1/8. Foi unânime, né? 1/8 aí, né? Boa, boa, isso mesmo. Inclusive já simplificando a fração, legal, aí, que é muito bom, interessante. Vou colocar para vocês então a resposta na telinha, que é a seguinte. Então, o quadrado, né, que essa alternativa, que essa questão B aí que vai apresentar para vocês. Então eu lembro, parte que eu estou pegando do todo. O todo, para todas aí vai ser 16, né, Tony? Legal. Todos vai ser 16. Então eu vou ter duas partes de 16. Eu já mostro como a gente chegou nisso. E aí então, duas partes de 16 eu vou encontrar 1/8. Legal. A mesma coisa, só que numa figura completamente diferente para o triângulo. Então eu vou ter a parte o todo, eu também vou ter duas partes de 16. Igualzinho, né? E não parece. E não né? parece. Legal. E aí eu tenho 1/8. Então 1/8 é a resposta. Vamos tentar chegar nessa 2/16? Vamos lá. Apresentando o seguinte. Então eu peguei aqui as minhas duas figuras, né? Então só para mostrar aqui, ó. É o meu quadrado aqui, ó. Legal. O meu quadrado aqui no Tangram. E o meu triângulo médio. Então esse triângulo aqui da ponta
meu triângulo médio aqui. O que eu tenho que fazer? O que eu vou tentar pegar? Eu vou tentar pegar, então, partes aqui que eu tenho cortado. Então, eu tenho o quadrado, ele está dividido em 4 triângulos, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, um triângulo, separo aqui. Então, meu segundo triângulo aqui. Meu terceiro triângulo, essa parte aqui de cima. E mais um triângulo aqui, eu coloco ele aqui na ponta. Então, eu estou pegando 4 partes, né, Tony? 4 triângulos. De triângulos, isso. Se eu pegar o triângulo, vou até colocar aqui na mesa, eu monto o quê, ó? Então, eu vou fechar aqui, ó. Se eu pegar esses 4 triângulos, né, eu estou fechando o quê? 2 quadrados, ó. Esse bem. Quadrado aqui, esse formato, vou até levantar aqui para vocês verem o formato, ó. Esses dois triângulos aqui, ó, esses 2 quadrados aqui, eles cabem exatamente ali na minha malha. Eu vou até mostrar para vocês. Então, se eu colocar aqui, né, Tony, ó, vou até colocar na questão aqui, ó, o triângulo cabe exato aqui, né, ó, é o triângulo desse meu quadrado. E se eu colocar, ele cabe exatamente aqui, ó. Beleza? Então, ele cabe exatamente ali. Então, eu tenho 2 partes das 16. Por isso que eu chego ali no 8º. Vamos tentar fazer para o triângulo? Só que o triângulo é diferente. O triângulo eu vou precisar de 2, né? Esses 2 pedacinhos de triângulo. Então, ó, então eu tenho um triângulo para cá e outro triângulo para cá. Então, eu tenho esses 2 triângulos, né? Esses 2 movimentos. E eu tenho um outro quadrado. Tenho já um quadrado fechado aqui bonitinho. Legal. Então, o que eu tenho? De novo, eu tenho 2 partes das 16. Então, eu tenho aqui, ó, 2 partes das 16. Então, eu tenho 2 quadradinhos das 16, que é o que apresentou ali na tela. Muito legal. Beleza? Muito bom, muito bom. Então, qual que é a ideia? O que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês? Que vocês enxerguem aí essa parte relacionada a esse todo. Vamos tentar uma outra. Nessa outra que vai apresentar para vocês, é um triângulo pequeno e esse paralelogramo. Então, eu quero saber aí para vocês, qual que é a fração que representa esses 2 aí? Então, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Estamos aí mais uma vez, Jonas, e tivemos aí a participação do aluno Vinícius, do 7º ano A, da PEI Décia Lourdes Machado dos Santos, de Lins. Ele respondeu que o triângulo pequeno é igual a 1/16 e o paralelogramo é 2/16 e, simplificando, é igual a 1/8. Tivemos também a participação da Escola Estadual Dr. Cláudio de Souza Lutécia, que apresentou a mesma resposta. Boa, isso mesmo. Então, vou apresentar para vocês a resolução aí, para vocês quiserem tirar o print. Então, eu vou ter, de novo, parte todo. Ao primeiro, né, esse triângulo pequeno, eu vou ter apenas uma parte da 16. Ele vai formar apenas um quadradinho. Então, uma das 16 possíveis ali que eu poderia formar. O paralelogramo já não. O paralelogramo é parecido aí com um quadrado, com esse triângulo médio, né? Então, eu vou ter 2 partes das 16. E aí eu vou ter 1/8 também. Vamos tentar demonstrar rapidinho aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o paralelogramo, que é essa figura aqui,
e eu tenho o triângulo. O triângulo é simples, né? Ó, eu tenho apenas duas partes aqui, ó. Eu tenho esses dois triângulozinhos, né? Tem esses dois triângulozinhos que cabem e ele forma apenas um quadrado. Então, um quadrado das 16 possíveis. Já o paralelogramo, ele vai ter esse quadrado no meio, né? Esse quadrado aqui no meio é uma parte. E esses outros dois triângulos, né? Então, um triângulo em cima e outro embaixo, formando outro quadrado, por isso que 2 sobre 16. Muito bom. Beleza, Tony? Eu curti. Ainda bem. Pode pôr a avaliação para eles, por favor? Avaliem nossa aula, coloquem lá se vocês gostaram ou não, o que vocês fariam de diferente, coloquem lá sugestões para a gente sempre dá uma olhada lá e às vezes até a gente coloca aqui na aula. Beleza, Tony? Muito Obrigado. Bom. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todos, valeu, Sétimo Ano, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um cheiro, até a próxima.